Funções hiperbólicas. Elas têm esse nome porque elas são envolvidas com hipérboles, tá? Mas não é o nosso foco aqui. Como é uma função hiperbólica? Uma delas ela é assim. E a outra, que é bem conhecida, ela tem um sinal de mais ali, certo? E essas duas aqui são as funções hiperbólicas. Mas, para a gente não precisar ficar escrevendo todas essas coisas aqui, foi dado nomes especiais para as funções hiperbólicas, certo? Então, é chamado assim, seno hiperbólico de x, ele é a seguinte conta, e na x menos e na menos x sobre 2. E a gente chama de cosseno hiperbólico e na x mais e na menos x sobre 2. E, por incrível que pareça, a gente chama tangente hiperbólica de x como sendo o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Não tem nada a ver com o seno de x ou o cosseno de x, onde aqui tem ângulos. A gente tem esse x aqui representando os xzinhos que apareceriam lá. Então, se eu quisesse, por exemplo, falar assim, do seno hiperbólico de 2, isso é e na 2 menos e na menos 2, sobre 2. Se eu quisesse falar do seno hiperbólico de π, aqui eu tenho π e aqui também tem π. Então, são diferentes. Mas faz bastante sentido a gente pensar o porquê que aparece seno, cosseno e tangente quando a gente está falando dessas funções. Simplesmente porque as funções hiperbólicas, elas têm propriedades muito parecidas com as propriedades das funções trigonométricas. Basta a gente ver que a gente define a tangente hiperbólica como seno sobre cosseno, certo? Então, algumas coisas, a gente for a fundo, a gente não vai tanto a fundo hoje nas funções hiperbólicas, tá? Mas se a gente for a fundo, a gente vai ver que todas as propriedades que a gente quiser, a gente tem uma análoga em relação a funções trigonométricas e as funções hiperbólicas, certo? Se a gente quisesse, por exemplo, definir a secante hiperbólica de x, bom, é 1 sobre cosseno hiperbólico de x. E por aí vai bastante coisas. Fazendo uma analogia, então, com as funções trigonométricas, na trigonometria, uma das equações mais importantes que a gente tem é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Será que isso também é válido nas funções hiperbólicas? Na verdade, não é essa fórmula, mas é uma bem parecida. Como é que é? Então, nas hiperbólicas, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a continha cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Parecido com essa, um pouquinho diferente. Como é que eu faço esse tipo de conta? Bom, seno hiperbólico é isso, cosseno hiperbólico é isso, e a gente simplesmente substitui. Vai ficar assim, então. E na x mais e na menos x sobre 2 ao quadrado menos e na x menos e na menos x sobre 2 ao quadrado. Vou ocupar um pouco mais para cá, porque as nossas continhas vão ser meio grandes. Eu vou poder fazer o quadrado em cima e vou poder dividir por 4. Mesma coisa aqui. Vamos resolver o quadrado em cima e já dividir por 4. Como é que fica aqui a parte de cima, então? Fica e na x ao quadrado, mais 2 e na x e na menos x, mais e na menos x ao quadrado, menos e na x ao quadrado, menos e na x, 2e na x e na menos x, mais e na menos x também ao quadrado, e tudo isso daqui está dividido por 4, porque as duas partes de baixo são iguais, posso escrever só uma vez. Se eu tirar o parênteses disso aqui, a gente vai ter a seguinte conta. Vou escrever já e na 2x, porque eu posso fazer aqui o produto, mais 2e na x e na menos x, mais e na menos 2x, menos e na 2x, por causa do sinal, mais e na 2x, e na menos x, mais e na menos 2x, todo mundo dividido por 4.
Aí vem a parte boa, esse vai embora com esse e esse vai embora com esse. O que vai sobrar? Vai sobrar 2 mais 2, então são 4e na x, e na menos x, sobre 4, que é e na x, e na menos x. Só que aqui, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Isso dá e na zero, que é 1. Então, a regra que a gente tem nas funções hiperbólicas é que cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x vale 1. Então, repara que, de novo, é parecido com a trigonometria, mas não é igual. E isso vai acontecer com todos os resultados que a gente tem. Como a gente está estudando derivada, vamos tentar derivar essas duas funções. Começamos, então, tentando derivar o seno hiperbólico. Putz, como é que eu faço? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o seno hiperbólico tem o sinalzinho de menos aqui no meio. Então, derivar o seno hiperbólico é a mesma coisa que derivar e na x menos e na menos x sobre 2. A gente tem que ter sempre bem claro o que é o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e essas coisas, certo? Lembrar que não tem a ver com os ângulos, tem a ver com e na x, certo? O meio aqui é uma constante, vou deixar aqui parado. Vamos derivar a parte de cima. Derivada de e na x é e na x. Derivada de menos e na menos x vai ser menos e na menos x. E isso vai me dar e na x mais e na menos x sobre 2, que, por coincidência, é cosseno hiperbólico de x. Então, olha, de novo, mais uma coincidência. Para a gente fazer a analogia com as funções trigonométricas, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E isso a gente vai ter que lembrar que se a nossa função é seno hiperbólico de x, então a derivada dela vai ser cosseno hiperbólico de x. Aí vem a questão, vai acontecer a mesma coisa para o cosseno hiperbólico? Pensando em derivadas, a derivada do cosseno, funções trigonométricas, né, é menos seno de x. Será que, quando a gente colocar o h ali e trabalhar com as hiperbólicas, dá a mesma coisa? A única coisa que a gente pode fazer é testar. Lembrando que cosseno hiperbólico é e na x mais e na menos x sobre 2, e se a gente for derivar, bom, mantenho 2 embaixo, que é uma constante, derivada de e na x é o próprio e na x, a derivada de e na menos x, menos e na menos x, que, por sua vez, é seno hiperbólico de x. Repara que não dá exatamente as mesmas condições que a gente tem nas funções trigonométricas. A gente não tem o sinalzinho de menos. A gente tem simplesmente que é o seno hiperbólico. Então, se a nossa função for cosseno hiperbólico de x, então a derivada é só o seno hiperbólico de x, sem sinal. A da tangente vai ficar como exercício, então eu não vou falar sobre ela. Aí a gente pergunta assim, né? Para que a gente estuda esse tipo de coisa? Isso aparece no nosso mundo real? Aparece. Aqui está uma situação onde qual ela aparece. Não é nem o carinha nem o cachorro, é na verdade a fiação que a gente tem aqui. Os fios, eles, quando a gente olha os postes, eles não são uma linha reta. Ele tem o peso deles que fazem o fio não ficar estendido assim. Eles têm um leve decaimento. E esse decaimento aqui é exatamente um cosseno hiperbólico. A função dada pelo caimento do fio é y igual a c mais a vezes o cosseno hiperbólico de x sobre a. Então, aqui tem uma das aplicações que a gente tem das funções hiperbólicas, tá? Então, nos fios, no nosso dia a dia, a gente olha para um fio e fala assim, agora, olha ali tem um cosseno hiperbólico aparecendo. E tem outras funções
Na física tem bastante coisa de quando a eletricidade, a luz, elas são absorvidas. Então aí nessas contas também aparecem as funções hiperbólicas. Então a gente vai ocupar elas de vez em quando, é bom saber, e é sempre legal a gente ver aonde elas são usadas no nosso dia a dia. Então aqui tem um pouquinho, tem bem mais coisas, tem toda uma teoria que a gente pode fazer através das funções hiperbólicas. Para a gente, enquanto isso, basta isso daqui.